Oi, tem alguém aí? Oi, eu sou o Jaime Lerner e convido você a me acompanhar nessa jornada de volta ao subsolo. Era 2007, 2008, uma época em que era muito difícil filmar, se trabalhava ainda em película, principalmente para fazer filmes que fossem projetados no cinema, e era muito caro a película, tanto o material mesmo, como a revelação e todo o trabalho de laboratório, né? E eu me lembro que um dia eu pensei, puxa, o negócio é fazer um filme totalmente no escuro. E dessa brincadeira, esse pensamento que me ocorreu, começou assim, ficar uma coisinha assim na cabeça. Se tu pensasse num argumento que incluísse isso, fazer um filme no escuro, né? E aí veio a ideia, seria um poço de elevador, né? O filme inicialmente, o projeto inicial chamava O Poço. Depois, quando ele ganhou o Prêmio Cine, a gente realmente ia filmar. Eu descobri que já tinha um filme, curta-metragem gaúcho com esse nome, e aí mudou para Subsolo, né? Mas a ideia inicial, a fagulha, né, que detonou o processo criativo de Subsolo, foi uma situação econômica, aquela dificuldade de filmar, né, de conseguir dinheiro para o filme. Para de chorar, menina. Eu tô bem. Que barulho foi esse? Caí. Caí no poço do elevador. Poço do elevador? O que é isso? O poço no filme, ele tem um sentido duplo, né? O sentido literal, o poço do elevador, e o fundo do poço, que é o sentimento, a situação na qual a personagem se encontra. E essa foi a ideia, pegar alguém num momento agudo de crise, né? Jogar ele para um espaço onde a crise torna-se mais aguda ainda, e ao mesmo tempo esse espaço são um espaço de isolamento, de reflexão, né? Onde ele sofre um processo quase terapêutico, não terapêutico no sentido de voltar a ficar bem, mas no sentido catártico, de enfrentar os seus demônios. O tema, basicamente, que emergiu desse roteiro é um acerto de contas do indivíduo com seu destino, né? A gente tem essa figura do destino como um destino brincalhão, um destino que prega peças, né? E a Mônica, personagem principal, ela não aceita esse destino e ela decide, né, que pelo menos num ato da vida dela, nem que seja um ato derradeiro da vida dela, ela vai controlar esse destino. Finalmente vou fazer algo exatamente como planejo. Letra por letra, linha por linha. E se a Mônica, a protagonista, tem a personagem da Júlia, né, uma menina que precisa da ajuda dela no momento que ela se encontra nesse instante de crise, né, nessa briga com o destino, e ao tentar ajudar a Júlia, ela é jogada nessa situação, nesse poço do elevador, né? A Júlia é um personagem que nunca aparece no filme, a gente só ouve a voz dela. A Mônica não tem um contato físico, elas não se veem cara a cara, mas em termos do roteiro, a Júlia tem um papel muito importante e interessante no filme, né? De provocar a Mônica, assim, de enfrentar os seus fantasmas no interior. Esse confronto com o destino e os resultados disso é uma coisa que está na base de toda a tragédia grega, né? Então a gente pode dizer que o Subsolo é uma tragédia grega, né? Com roupagem contemporânea brasileira, condensada num curta-metragem
de 15 minutos. Quando a luz voltar, tu vai morrer esmagada? Ninguém vai morrer, Júlia. Não esmagada. Essa peça ele não vai me pregar. Esse roteiro foi inscrito no Prêmio ICINE, que era um edital para financiamento de curtas-metragens do governo do estado do Rio Grande do Sul. Isso foi em 2007. Ele foi um dos contemplados, mas como o dinheiro demorou um pouco para ser liberado pelo estado, a gente entrou em produção em 2008. A produtora proponente foi a Panda Filmes e a produtora que fez a linha de produção foi a Manga Rosa Filmes. Uma das coisas importantes no filme, obviamente, foi a escolha da atriz, já que é um filme de um papel principal e que esse protagonista ele está basicamente no filme todo. O processo de preparação para esse personagem começou comigo ainda no Rio de Janeiro, através de vários telefonemas que eu e o Jaime fizemos, muitas informações, muita troca de ideia e já com alguns exercícios que ele me sugeriu, pensar como seria esse ritual de despedida da Mônica, quem seria essa mulher, a profissão, como seria esse filho, a relação com o marido. Ela se dispôs, o que era uma condição super importante, a vir aqui para Porto Alegre, ficar, eu acho que foi um período de 2 semanas antes das filmagens. Eu não costumo fazer ensaios em cima das cenas do roteiro, mas sim laboratórios para construir o personagem, né, e elucidar os conflitos que esse personagem vai enfrentar. E com isso eu preparo uns gatilhos que é só tocar, né, apertar um botão quando eu estou filmando para trazer essa emoção, tudo isso que a gente trabalhou com calma na pré junto com o ator. E hoje, inclusive, aconteceu uma coisa incrível, assim, o nível de entendimento meu com o Jaime já chegou ao ponto dele me dizer, assim, uma expressão e a minha emoção vir, eu estava realmente bastante preparada. Era uma cena importante em que eu conto a história, né, da personagem, do porquê daquele momento dela, em que ela está no fundo do poço, literalmente, e o Jaime me falou, agora é a missa de 7º dia do Ângelo, que é o filho. E bastou isso, parece que ele apertou um botão, assim, a minha emoção já apareceu e foi muito bacana. Mas como é que eu vou te explicar? A vida é como um desenho. Uma coisa que a gente rabisca na areia, na beira da praia. Aí vem o mar e apaga tudo. Eu sei. Adoro fazer castelo. É isso. Muitas vezes tu não chega a terminar o castelo. Ele tá ficando super bonito. Aí vem uma onda e... Eu, no set, faço 2 funções, a direção de cena e a direção de fotografia. Quando filmava em 35mm, que foi o caso do Subsolo, eu também operava a câmera. Então, esse trabalho de preparação de ator, para mim, era duplamente importante, né? Porque no set eu estaria ocupado não só com a direção de cena, mas também com a luz, questões de câmera e tal. Com a Fernanda Maurici, que era então uma menina, né? A gente fez 2 encontros dela com a Carla. Eu não queria fazer mais encontros do que isso, porque no filme elas não se conhecem, vão se conhecer no decorrer do filme e a relação é construída ali. Na direção de fotografia, conceitualmente, a gente pensou em criar 2 universos, né? Um universo que é o Poço do Elevador e o universo que é tudo fora do Poço do Elevador. O apartamento da Mônica, ela chegando em casa, a cena da banheira, tudo isso era o universo fora do Poço de Elevador. Tinha uma paleta de cores bem ampla, não eram cores quentes, mas tinha um colorido. E, principalmente, uma luz suave, mas que banhava tudo, né? Em oposição ao escuro e ao sombrio do Poço de Elevador.
Quando há o blackout e a Mônica com uma vela começa a descer as escadas em direção ao subsolo, essa é uma espécie de transição, né? Tipo uma descida ao inferno, que sai daquele universo que até há pouco era banhado de luz, né? E vai se tornando cada vez mais escuro. No próprio poço tem duas situações de luz diferentes, né? Tem um momento em que a Mônica conta a história, se abre para a Júlia e conta a história, e aí a gente entende as circunstâncias, por que ela se sente no fundo do poço, né? E a gente materializa essas cenas que ela conta dentro do poço do elevador, ela visualiza essas cenas ali. Então, eu trabalhei com uma luz com uma temperatura de cor mais fria, quase azulada, né? E uma textura mais dura, assim, como se fosse um foco de luz de um teatro, né? E o poço de elevador se transforma num palco. Tecnicamente falando, o maior desafio certamente era a iluminação do poço de elevador. Em primeiro lugar, que tipo de emulsão, que tipo de negativo eu ia usar. Se eu usasse um negativo muito sensível, que me permitia trabalhar com pouca luz, que era a condição que a gente teria no poço do elevador, né, eu teria um material granulado. Isso eu não queria. A densidade do preto era muito importante para mim, para poder equiparar esse preto de ausência de luz no poço de elevador que eu estava filmando com o escuro que a gente ia colocar no laboratório, a ponta preta mesmo, né? Então ele tinha que ser um escuro denso, sem granulação. Como? Só alcança até o 7. Que boa notícia tu tá me dando. Nesse desafio de trabalhar com uma emulsão não muito sensível e com pouca luz, a solução foi buscar lentes rápidas, ou seja, lentes que tenham uma boa abertura de diafragma, que obviamente são mais caras, mas era muito importante para a gente conseguir na fotografia o que a gente precisava nessas condições. Na verdade, eu tinha uma fonte de luz no poço de elevador. Depois de vários testes, a gente optou por um LED, se eu não me engano, era de 150 ou 200 watts, né, com uma gelatina que era para buscar essa cor do fogo, dar uma esquentada, né. Esse LED ficava na mão, era um LED a bateria, né, ele não era ligado à luz, à energia elétrica, e ele ficava nas mãos do eletricista-chefe. E eu disse para ele, né, no momento do plano, o diretor de fotografia é a atriz, porque conforme a movimentação dela com os fósforos, tu tem que dançar em torno dela e dar essa impressão que o nosso LED é o fósforo, a fonte de luz, né? Isso foi um trabalho muito meticuloso do eletricista-chefe, e aí eu quero aproveitar para fazer uma homenagem ao Amaral Júnior, que trabalhou comigo em vários outros projetos. Era um cara super de confiança meu, um eletricista que sabia muito tecnicamente, mas sabia ser criativo também. Muitas vezes a gente tem que ser criativo nas nossas condições de trabalho, né? E, infelizmente, faleceu há alguns anos atrás, e eu queria dedicar todo esse vídeo de Volta ao Subsolo ao Amaral Júnior. Quando eu fui falar com um assistente de direção que a gente queria contratar para fazer o Caixa Preta, e que acabou fazendo, ela me fez a seguinte pergunta: que tipo de diretor tu é? Tu não decupa, tu decupa e não segue a rigor a decupagem, ou tu decupa e filma exatamente como tu decupou? Para quem não sabe o que é a decupagem, é pegar uma cena do roteiro e decidir como vai filmar, como aquele texto que está ali, a ação e os diálogos serão filmados, em que enquadramento, que movimentos de câmera,
que ângulo a câmera vai estar em relação ao objeto, em relação ao ator. Então, essas decisões, né, que na linguagem audiovisual é a gramática dessa linguagem, né, a gente chama de decupagem. Eu, desde o início, tenho o hábito não só de decupar, mas também de desenhar quadro a quadro os planos que eu pretendo fazer. Isso me ajuda muito a pensar a gramática do filme, o estilo do filme e até o ritmo do filme. Isso não quer dizer que eu vá filmar exatamente como eu decupei, mas até para poder improvisar é bom eu ter a certeza assim, do que serve ou não para o filme quando surge uma ideia nova no set. Aqui a gente vê a primeira página do roteiro, do subsolo, né? A gente vê 3 cenas basicamente. A primeira começa na garagem, aí vamos ver como é que isso foi levado para a decupagem, né? Aqui está anotado acima do desenho a secundagem e direção de câmera ou direção de ator. No filme a gente rodou esses 2 planos, mas inseriu os créditos de abertura entre eles, dilatando o tempo e já também inserindo o elemento do elevador. Essa é a continuação, a sequência que ela entra em casa. Aqui vocês podem ver que OVS significa over the shoulder, com a câmera atrás do ombro do personagem. E aí a gente vai para a cena do banheiro, quando ela está colocando as velas em volta da banheira. O storyboard não é só para ajudar o diretor a pensar, né, como ele vai filmar, como depois ele vira um documento para toda a equipe saber o que vai ser, o que não vai ser, por onde vai pegar, quantos planos tem em cada cena. O diretor é ao mesmo tempo regente de uma orquestra e também um dos que toca nessa orquestra. Ele é um regente, mas que tem um instrumento para tocar também. Tem que ser capaz de levar uma equipe inteira na viagem que ele está viajando. Conduzir eles dentro do sonho dele. Trazer um bando de criativos, cada um, né, com suas ideias, com seus sonhos, com seus pontos de vista, para um denominador comum, para que eles possam contribuir com essa ideia dele artisticamente. E essa é uma função muito importante do diretor. Na direção de arte, o grande desafio também era a questão do poço do elevador, né? A gente viu várias locações na pré-produção, de edifícios, de obras, até pesquisou uma empresa que constrói elevadores, mas ficou claro que filmar num poço de elevador verdadeiro ia ser praticamente impossível. É muito estreito, muito pequeno, a gente ia ter que parar um elevador, né? Em suma, tínhamos que construir em estúdio um poço do elevador. Foi um trabalho bastante desafiador. Ele foi construído com compensado naval, madeira, papelão, com as ferragens, papelão, plástico, canos, todos esses materiais customizados para parecerem de ferro. E uma coisa que eu me lembro bem, assim, que os cabos de aço que pendem do elevador quando ele está lá embaixo, eu consegui uma corda de nylon com exatamente o mesmo tipo de trama de um cabo de aço. E aí então a gente pintou e ficou igual. Primeira vez que a gente entrou para filmar no estúdio, um da equipe da elétrica, eu acho que era um maquinista, olhou para cima e viu que seria a parte de baixo externa do elevador, que está pendurada lá, né?
E ele diz, não, isso não está bem amarrado, pode cair na cabeça da atriz e matar ela. Mas aí se mostrou para ele que aquilo era só papelão, que não tinha peso nenhum e que estaria assim bem amarrado e que se caísse não ia matar ninguém. Então a gente construiu o poço de elevador no estúdio, com a porta externa, com a parte de cima, que é o próprio elevador onde está presa a menina, né? E fez também uma maquete para cenas onde volta a luz e o elevador está descendo para atropelar, esmagar a Mônica, né? A gente filmou essas cenas pela maquete. O poço de elevador no estúdio, ele também acabaria sendo apertado, né? Então a gente planejou que 2 paredes dele seriam móveis. E aí entra a importância da decupagem. A gente não podia ficar tirando e botando a parede. Se tirava a parede uma vez e podia se devolver ela uma vez, e era um trabalho que levava muito tempo, né? Então a gente tinha que fazer todos os planos desse ângulo sem a parede A, né? E depois devolver ela, tirar a parede B, todos os planos sem a parede B, etc. Socorro! Tem alguém nessa porra de garagem? A montagem, para mim, sempre foi uma parte importante do processo, não só porque ela dá a forma praticamente final ao filme, junto com a mixagem e a edição de som, mas também porque a sala de montagem é o melhor lugar para se aprender cinema. A gente, no set, tem muito pouco tempo para refletir, para experimentar, para tentar isso, tentar aquilo. Tem sempre a coisa do tempo que está correndo. Na montagem é o lugar que tu vê o que funcionou, o que não funcionou, o que poderia ter funcionado melhor. No subsolo, em função de vários planos totalmente no escuro, a gente subverteu um pouco o processo. Normalmente tu monta o filme, né, e tendo o corte final, tu passa para o editor de som fazer os ambientes, os foleys, os efeitos, etc. Né? Mas para a gente sentir o tamanho dos planos no escuro, quanto tempo segurava aquele plano no black total, a gente precisava ter pelo menos o ambiente, porque uma das ideias, um dos conceitos era não ter trilha, ou quase não ter trilha no poço do elevador. Esse foi um dos motivos que a gente convidou o Pedrinho Figueiredo para ser editor de som. Ele tanto trabalha com som de cinema como é músico também. E a gente pediu para ele fazer vários ambientes no meio do processo da montagem, montava o filme, fazia um DVD, ia para uma sala de cinema para ver e ouvir num espaço grande, em tela grande, e sentir, não, aqui podia, né, aqui foi longo demais, nesse plano podia encurtar mais um pouco. Então foi um processo que a gente inventou, sentiu a necessidade em função do escuro. Quando a luz voltar, a gente vai até estranhar. Nós vamos passar o carnaval juntas, vai ser muito divertido. Tudo vai parecer divertido depois disso daqui. Subsolo teve uma carreira bem bacana para curta-metragem, circulou em um monte de festivais, eu viajei bastante graças ao filme, pude conhecer várias plateias. Ele ganhou muitos prêmios também, entre eles melhor direção em Gramado, em Toronto ganhou melhor filme de curta-metragem, melhor atriz e melhor direção também. E teve outras premiações de montagem, de roteiro. É um filme que circulou bastante, mas uma das coisas que eu mais curti foi ter participado, mostrado ele em escolas no interior para alunos e debatido o filme com eles, né? E é legal participar desses debates porque realmente
tu vê visões muito diferentes sobre a obra que tu fez, e tu entende que depois que tu entrega ela para o público, ela não é mais tua, né? Agora eu vou dar um spoilerzinho. Se você ainda não viu o filme, pare aqui, vai ver o filme e depois volte, né? Mas eu sempre fiz provocações sobre o final aberto, né? Se ao final ela resolve levar a cabo o plano inicial dela de, né, depois na banheira cortar os pulsos ou não, né? E, bom, tinha gente que diz, não, se ela vai se matar depois de tudo que ela passou, nem valia ter feito o filme, então para que fazer o filme? Outros diziam, mas teve uma pessoa, por exemplo, que diz, não, ela foi esmagada pelo elevador, ela morreu, e toda essa cena da banheira, o espírito dela está tentando né, fazer as pazes com essa situação que ela morreu assim e tal. E criou uma versão espírita que ela viu, né, para o filme. Então, isso é legal também, ver que o filme provoca várias viagens, né, que não foram intencionadas, mas estão ali na obra, quando o filme encontra o olhar, a mente do espectador. Seria ótimo, mas eu tenho certeza que ela já tem os planos dela para o carnaval. Tá tudo bem, querida. Faça uma boa viagem, apertadinha no banco.